Boa tarde, meus amigos. Estamos de volta. Estamos com a segunda aula do curso de Segurança e Operacionalidade de Eventos. Meu nome é Flávio, como eu já falei. A gente viu nas aulas passadas um histórico da segurança do trabalho. A gente viu os acidentes que aconteceram, vários acidentes. Eu creio que vocês já viram vários outros e tentaram relacionar com o que a gente viu. A gente viu o significado de CIPA, SESMET, viu a importância do profissional de operacional de eventos, né? A gente viu que é muito importante esse profissional estar inserido dentro da empresa, porque é ele que vai contribuir para que a empresa tenha diminuído o seu número de acidentes, né? Isso aí é o que a gente mais tem como objetivo, é isso aí. Então, a nossa segunda aula, a gente vai abordar temas como procedimentos emergenciais e primeiros socorros. A gente vai definir o que é uma negligência, o que é imprudência, o que é imperícia. A gente vai ver o que é o alvará de funcionamento, a importância do corpo de bombeiro, sobre as normas referente à prevenção de incêndio, código de prevenção de incêndio. A gente vai ver elementos construturais de prevenção de incêndio, a classificação dos extintores, quantos extintores você coloca no prédio. A gente vai falar também uma parte de primeiros socorros, os procedimentos iniciais, os cuidados com o transporte, a caixa de primeiro socorro. A gente vai falar nesta segunda aula assunto como a ergonomia, que é um assunto bastante importante, praticamente uma ciência que evoluiu muito. As contribuições da ergonomia, o ruído, a temperatura, a ventilação, a vibração, a iluminação, os efeitos da iluminação. Então, são esses fatores ergonômicos, né, que são bastante importantes. Então, nesta segunda aula, nós vamos focar nesta parte, né? Eu já fiz essa breve introdução e a gente vai focar agora nelas. Vamos falar comentar cada parte desta introdução que eu falei. Então, os procedimentos emergenciais e primeiros socorros, a gente tem os cuidados iniciais com a segurança. Sempre que há agrupamento de pessoas, é preciso ter cuidado com a estrutura física do piso, com a estrutura do telhado, com as instalações elétricas, com as instalações hidráulicas, com a ventilação, com a temperatura ambiente para as pessoas, com os alimentos, bebidas para o próprio consumo deles. Então, você que é um profissional de operacional de eventos, sempre que houver agrupamentos, você vai estar sempre preocupado com esta parte, com a estrutura física, com as instalações, com a ventilação, com a temperatura e até mesmo com os alimentos que vão ser consumidos naquele evento. Um acidente só ocorre quando existem essas três palavrinhas mágicas: a negligência, a imprudência ou a imperícia. Então, quando um acidente ocorre, essas três palavras ou uma delas estão associadas ao acidente. O acidente só vai ocorrer se uma dessas definições aqui estiverem presentes. Então, o que seria uma negligência? Qual é o significado da negligência? Negligência é a falta de cuidado, é a displicência, é a desatenção, é o descuido. Então, a definição de negligência é essa. A definição de imprudência é quando o indivíduo se precipita ao agir. A pessoa ela deveria ter previsto e não fez.
e ela se precipita ao agir, essa ação a gente considera como sendo imprudente. E imperícia é a falta de habilidade, né? É a falta de conhecimento, é a destreza, é mesmo a incompetência, né? A imperícia é a incompetência. Quando acontece qualquer uma dessas coisas, ou então as três, acontece de ocorrer um acidente, né? E você sabe que acontecendo um acidente, você vai responder a uma ação judicial, por danos físicos ou psicológicos, né? Causando um acidente, você vai responder a uma ação judicial. Então é muito importante que você diminua a negligência, a imprudência e a imperícia. Diminuindo esses três fatores, provavelmente você vai estar assegurado de que não vai ocorrer acidente. Nos eventos, existe um termo chamado alvará de funcionamento, ou certificado de vistorias e conclusão de obra, que é o CVCO. Esse alvará de funcionamento a gente consegue junto à prefeitura municipal de cada município, a prefeitura municipal da cidade. Ele é emitido pelo Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro é que é responsável para emitir esse alvará de funcionamento. Depois que a construção é feita, entregue, é emitido pelo Corpo de Bombeiro esse alvará de funcionamento. Esse alvará ele é obrigatório para espaço de áreas superior a 100 metros quadrados. Então, todo espaço de obra superior a 100 metros quadrados é obrigatório ter o alvará de funcionamento. E ele é exceto, né, para residências unifamiliares. As residências unifamiliares não precisam desse alvará. O que precisa só para... ele é obrigatório para espaço de área superior a 100 metros quadrados. Para residência unifamiliar não é obrigatório o alvará de funcionamento. As ações do Corpo de Bombeiro. No parecer do Corpo de Bombeiro deve constar informações sobre o tipo de sistema preventivo, a análise arquitetônica do projeto, as escadas, a necessidade e a localização das centrais de gás e combustível, normativas referentes à prevenção de incêndio. Então, as ações do Corpo de Bombeiro, elas têm que ter esses itens, né? O sistema preventivo, a análise arquitetônica, as escadas, a necessidade de localização das centrais de gás e combustível, que é muito importante, e as normativas referentes à prevenção do incêndio, né? Estas são as ações do Corpo de Bombeiro. No parecer do Corpo de Bombeiro deve constar estas informações. Normativas referentes à prevenção de incêndio. O parecer do projeto de prevenção de incêndio com a anotação de responsabilidade técnica. Então, nas normativas tem que ter isso aí. Tem que ter também a planilha de cálculo ou memorial do sistema de proteção por ocupante. O memorial industrial, e deve conter também a planta de situação e estatística do projeto arquitetônico. Existe um artigo muito importante do Código de Prevenção de Incêndio, que é o artigo 17. Este artigo, do artigo 17 do Código de Prevenção de Incêndio, ele exige várias características, elas são exigidas nele. Existem umas principais aqui, né? Uma delas é o memorial do sistema de alarme, o memorial de cálculo das saídas de emergência e a anotação de responsabilidade técnica dos sistemas de chuveiros automáticos, que são os sprinklers, né? O Código de Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiro, ele é formado por as exigências de proteção contra incêndio, tipos de proteção contra incêndio e a vistoria de segurança contra incêndio. E agora existem os elementos construturais de prevenção de incêndio. Um exemplo desses elementos são as paredes e portas corta-fogo,
São paredes, tetos e cobertura resistente ao fogo por no mínimo 2 horas. Pisos, escadas e rampas incombustíveis, que são essas pisos e essas escadas, eles são construídos totalmente de concreto para evitar a propagação, né, de incêndios. Vidros armados, totalmente feito na sua estrutura interna e tela de aço, e que evita o estilhaçamento, né? Prosseguindo aqui, a gente tem a classificação dos extintores. Então, a gente tem vários tipos de extintores, né? Cada um tem uma substância diferente, cada um serve para combater um tipo de incêndio. Então, tem os tipos de extintores. O extintor do tipo A, ele é usado para combater incêndio, o fogo, em produtos como a madeira, no papel, telas de algodões e etc. Os extintores do tipo B, eles servem para combater incêndio que são provocados pela gasolina, nas pinturas, nos solventes, nesses líquidos inflamáveis, né? Então a gente usa o extintor do tipo B. O extintor do tipo C são todo tipo de eletrônicos, né? Elétrico e eletrônico. Então, quando tiver a propagação de fogo em elementos eletrônicos ou elétricos, você usa o extintor do tipo C. E o do tipo D, a gente usa em metais, sódio, magnésio, são nesses fatores aí que você vai utilizar o extintor do tipo D. O número de extintores necessário para proteger um estabelecimento, você faz este cálculo dependendo da natureza do fogo, né? Você faz este número de extintores dependendo da substância utilizada para extinguir o fogo e também da quantidade dessa substância. Então são esses três fatores que você, ao elaborar o projeto de combate a incêndio, você leva em consideração, né? A natureza do fogo, a substância utilizada para extinguir o fogo e a quantidade dessas substâncias. Os primeiros socorros. O que é que a gente entende por primeiros socorros? Primeiro socorro, o próprio nome já está dizendo, né? São as primeiras providências a serem tomadas com o acidentado, com o doente ou com a vítima de mal súbito. Os primeiros socorros, eles servem para evitar o agravamento do estado de saúde. Ele garante também a boa recuperação do acidentado. Os procedimentos iniciais dos primeiros socorros é você acionar o serviço de resgate o mais rápido que você puder. O socorrista deve ser uma pessoa que tenha conhecimentos teórico e prático. Ao socorrer, deve observar o pulso, hemorragias, alterações respiratórias, cor da pele, intensidade da dor, tranquilizar o acidentado mediante palavras de conforto e buscar mantê-lo consciente até o resgate do médico chegar. Verificar se alguém no local conhece o acidentado para avisar os familiares. Nunca você deve oferecer bebidas alcoólicas, água ou qualquer alimento ao acidentado. Você deve também afrouxar as roupas apertadas, tirar os sapatos e manter o acidentado deitado de costas, com a cabeça no nível do corpo. Então são esses procedimentos iniciais que vão fazer grande diferença na recuperação dele, né? Na recuperação do acidentado. Você garante uma boa recuperação do acidentado. Então esses procedimentos iniciais são tão importantes como a própria recuperação do acidentado. Existe uma coisa bastante importante que são os cuidados no transporte. O socorrista ele deve controlar a hemorragia, fazer a reanimação respiratória e cardíaca, imobilizar as partes fraturadas, deslocar o acidentado em bloco único. Se tiver 3 pessoas, você deve pegar uma pessoa na parte dos pés, uma na parte do meio do acidentado e a outra fica segurando a cabeça, né? E a gente chama isso aí de deslocar o acidentado em bloco único. Evitar dobrar o pescoço
costas ou movimentar o excesso a cabeça. Aquele ator do Superman, ele se acidentou de cavalo e as reportagens dizem que ele se tornou tetraplégico devido ao transporte, pois não foi nem tanto por causa do acidente, mas sim por causa do transporte. Ele ficou tetraplégico. Existe a caixa de primeiros socorros. A caixa de primeiros socorros deve conter várias coisas, mas no mínimo ela deve ter lá naquelas caixinhas algodão, tesoura, gás, atadura de tamanho diversos, esparadrapo, band-aid, luva, seringa descartável, saco plástico limpo, termômetro, álcool, fósforo, sabonete, remédio para aliviar a dor, que são os analgésicos, e baixar a febre, né? Então, na caixa de primeiros socorros, deve ter essas coisas, né? É importante frisar que a pessoa ou empresa responsável pelo evento tem total responsabilidade legal pela segurança, conforto e bem-estar de todos que participam como convidado ou como trabalhadores. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que saber que a pessoa ou empresa responsável pelo evento tem essa responsabilidade legal pela segurança. Agora chegamos na parte importante, uma das partes mais importantes do nosso curso, que é a parte de ergonomia. Ergonomia é derivado das palavras gregas, né? Ergon e nomos. A palavra grego ergon significa trabalho e nomos significa lei ou regra. A ergonomia é uma ciência que busca melhorar as condições de trabalho, oferecendo ao trabalhador maior conforto e segurança. A ergonomia tem uma característica muito importante, que é adaptar o trabalho ao ser humano e nunca o contrário, né? É adaptar o trabalho ao trabalhador e não adaptar o trabalhador ao trabalho. As contribuições da ergonomia é o ajuste de carga física e mental, ajuste de máquina, ajuste de ferramentas ou instrumento que ofereça maior eficácia, precisão com segurança. A ergonomia sempre busca adaptar o ambiente às necessidades do trabalhador. A norma regulamentadora da ergonomia é a norma número 17. Isso é muito importante você gravar. A principal característica da ergonomia é adaptar o ambiente ao trabalhador, né? Nunca o contrário. Essa é o que caracteriza a ergonomia. Um dos fatores da ergonomia, a gente vai ver vários, mas um dos importantes é o ruído, né? O que é o ruído? O ruído é caracterizado como sendo qualquer som que seja desagradável para a pessoa. A gente define ruído como sendo isso. É um dos itens mais importantes da saúde ocupacional. E o ruído ele causa lesões do aparelho auditivo, estresse psíquico, taquicardia e tensão muscular. A unidade de nível sonoro do ruído é o decibéis, né? E a gente tem como limite máximo recomendado pela ANR 15 é de 85 decibéis para 8 horas de exposição. Acima desse valor de 85 decibéis, a gente considera o ambiente insalubre, né? 3 tipos de efeitos do ruído sobre as pessoas. Existem três efeitos principais, né? São os efeitos audiológicos, os efeitos fisiológicos e as moléstias e alterações do comportamento. Então são esses 3 efeitos causados pelo ruído. Um outro fator ergonômico é a temperatura e a ventilação, né? São fatores fundamentais para a sensação de uma temperatura confortável. A temperatura do ar, a temperatura dos elementos que nos cercam, né? A velocidade do ar e a umidade. Então, esses valores são fundamentais para a sensação de temperatura, né? E a ventilação, né? Temperatura e ventilação. O conforto térmico ele é estabelecido a partir das seguintes medidas, né? A primeira é deixar que as próprias pessoas controlem a ambiência térmica, né?
Elas que vão decidir se está frio ou se está quente. Ajustar a temperatura do ar de acordo com o esforço físico. Evitar a umidade do ar extrema, isso é muito importante. Evitar superfícies radiantes, muito frias ou muito quentes. Um outro fator ergonômico a gente tem como a vibração, né? O que é que define a vibração? A vibração, um corpo está em vibração se estiver animado de um movimento oscilatório em volta de uma posição de equilíbrio. Isso é o que caracteriza a vibração. E a vibração, ela existe dois tipos de vibração. A vibração corpo total, que ocorre quando você está dirigindo caminhões, tratores, o seu corpo inteiro vibra. E existem as vibrações que a gente considera como vibrações manobranquiais, que são aqueles acontecidos causadas pelas britadeiras, lixeiras, furadeiras. Essas são as vibrações manobranquiais. Um outro fator ergonômico é a iluminação. O correto planejamento da iluminação e da utilização das cores contribui para aumentar a satisfação do trabalho, melhorar a produtividade, reduzir a fadiga e os acidentes. Então, esses fatores da iluminação, um ambiente bem iluminado, ele causa essas imensas contribuições, essas boas sensações em aumentar a satisfação do trabalhador, né? Ele melhora, tem como consequência melhorar a produtividade e reduz a fadiga, né? E reduz também os acidentes. Um ambiente bem iluminado, com certeza, reduz os acidentes. Efeitos que são prejudicados pela má iluminação. A má iluminação, ela causa fadiga à vista, ela prejudica o sistema nervoso, ela tem como consequência a má qualidade do trabalho e é responsável por razoável parcela de acidentes, né? A má iluminação causa isso. Bom, meus alunos, a gente chega ao fim dessa segunda aula e a gente fica por aqui na segunda aula. Encaminhei os slides, os exercícios para que vocês refaçam, leiam a apostila e qualquer dúvida, entre em contato. A gente vai ter um tema para ser abordado lá no fórum e qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente. Muito obrigado e até a próxima parte e a finalização do nosso curso, que fica para a próxima semana. Obrigado e até mais.